Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma quinta-feira, dia 8 de outubro. E eu quero ter um instante com vocês de meditação na palavra do Senhor. Hoje, 1 Coríntios 4, de 6 a 13. E eu farei a leitura dos versículos à medida da nossa exposição de hoje. Meus queridos, neste texto de 1 Coríntios 4, de 6 a 13, Paulo apresenta um grupo de perguntas e ele usa essas perguntas de uma forma a censurar e também de uma forma um tanto quanto irônica para com os seus leitores, para com os coríntios. E o objetivo dele, de usar a censura e a ironia, é para demonstrar o orgulho dos crentes coríntios, que não leva ninguém a lugar nenhum, que não é aprovado por Deus, que não é da vontade do Senhor. E Paulo se utiliza dessa linguagem porque Paulo levou o evangelho para a cidade de Corinto, e aí ele se considerava o pai na fé dos coríntios e, consequentemente, os coríntios seus filhos. E aí, como tais, eles deveriam seguir o apóstolo Paulo. Vejam, o verso 6 começa dizendo assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Bom, lembremos-nos, e nós temos isso gravado aí para trás, você pode conferir, que Paulo usa várias vezes ao longo desses primeiros 4 capítulos trechos onde ele censura os coríntios por posicionarem dentro de grupinhos ou grupelhos na igreja. Um grupo dizendo ser seguidor de Paulo, do próprio Paulo, outro grupo dizendo ser seguidor de Apolo, um outro grupo dizendo ser seguidor de Pedro, e aí havia aqueles que se diziam seguidores, ou um grupo que se dizia seguidor de Cristo. Quando Paulo diz, apliquei essas coisas figuradamente, é a tradução de um verbo no grego que significa mudei a aparência externa, ou eu mudei a forma de, ou então eu transformei. E a coisa permanecendo a mesma. Houve mudança, mas mudei, mas tudo permaneceu do jeito que estava. Eu adaptei. Talvez seria a melhor das traduções. E quando ele diz não ultrapasseis o que está escrito, é uma boa tradução do grego. E tem a ver com viver de acordo com as escrituras. Paulo desejava que os coríntios andassem de acordo com a palavra de Deus. Porque se assim o fizessem, orgulho, vaidade, soberba, arrogância, não existiria na parte dos coríntios. Vejam o versículo de número 7. Paulo escreve assim aos coríntios: pois a favor de pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias, como se o não tivesses recebido? Queridos, nesse versículo 7, Paulo explica a inutilidade do orgulho. A bolha do orgulho, ela é furada. Os pronomes aqui estão todos no singular, porque Paulo se dirige a cada indivíduo. Quando ele fala assim, te faz sobressair, tu que não tens, se o recebeste, porque te vanglorias. O orgulho deles, queridos, era tão pernicioso que Paulo não consegue mais conter a sua ira reprimida. O que ele faz? Usa de uma ironia mordaz. Ele ataca a arrogância carnal dos coríntios, contrastando a exaltação e as realizações imaginárias deles, com total indignidade, pobreza e angústia que eram a sorte diária dos apóstolos. Eles se achavam
por seguir A, B, C ou D. E Paulo vai mostrar agora que os personagens que eles diziam seguir, a vida que esses personagens tinham, ele, Paulo, um dos tais, era completamente diferente daquilo que os coríntios ostentavam. Então, enquanto os coríntios se comportavam como se fossem reis, despedaçando a igreja que eles queriam governar, porque cada grupo se posicionava como mais santo, os apóstolos dão a outra face. Eles tentam reconciliar e ensinavam a lição da verdadeira humildade. Olha o verso 8, aqui a gente tem uma grande ironia, né? Vocês já estão fartos, estão ricos, chegam a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Quando Paulo diz já estáis fartos, é uma expressão usada com referência à comida. Eles já estão satisfeitos, bem alimentados. E Paulo usa isso de maneira irônica. Era uma igreja nova. Era uma igreja de pessoas novas na fé, recentemente convertidas. Já se tornaram ricos, já se tornaram reis. Essa vanglória, ela é incompatível com a verdadeira espiritualidade que deveria ser vivida pelos coríntios. Olha como as coisas ficam aqui no verso 9. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Os coríntios se sentiam reis, os coríntios se sentiam fartos, e Paulo diz, nós nos sentimos como aqueles que foram colocados em último lugar. Ele continua, verso 9, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo no mundo, tanto a anjos como a homens. Os apóstolos aqui, um agudo contraste com os ricos e satisfeitos e bem alimentados ou fartos lá do verso de número 8. Estavam longe de entrarem no reino. Na verdade, eles estavam destinados a morrer, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, como criminosos condenados ou prisioneiros, que lutavam com feras e raramente sobreviviam até o fim nos festivais e exibições pagãs. Com certa ironia, Paulo contrasta ainda mais as pretensões dos coríntios com a experiência atual dos apóstolos, que são desprezados e tratados como escravos. Vejamos o verso de número 10. Paulo fala assim, nós somos loucos por causa de Cristo. E aí começam agora uma ironia as ironias mais fortes, né? E vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Paulo usa uma palavra aqui no original, para dar a ideia de sensato, que ele não usou nos capítulos anteriores, para sábios, que é pronimoi em grego. Pode ser traduzido como sensível, prudente, cristãos sensíveis. Paulo continua a ironia. Vocês são fortes, nós somos os fracos. Né? Paulo vai mais longe, ele diz aqui, nós somos os loucos, vocês são os sábios. Os caras se achavam e Paulo vem e censura-os por causa disso. Verso 11, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Olha o contraste da vida momentânea atual dos presbíteros, ou dos apóstolos, ou dos demais crentes que serviam ao Senhor de maneira íntegra, contra os crentes lá de Corinto. Paulo continua irônico aqui. Ele observa o contraste com o verso 8, quando eles estão satisfeitos, cheios, e na condição de os apóstolos serem servos ou escravos de Deus e de Cristo. Paulo diz que os apóstolos sofrem. Cristo teve fome, os apóstolos passaram fome. Cristo teve sede, os apóstolos passaram sede. Cristo foi perseguido, os apóstolos também foram perseguidos. A experiência dos apóstolos eram as mesmas experiências de Cristo. Por exemplo, quando ele fala de fome, dá uma olhadinha em Lucas capítulo 4, versículo 2.
Quando ele fala de sede, João 19, versículo 28, Paulo fala que os apóstolos passaram, olhe para Cristo. Quando eles dizem que estavam sendo tratados brutalmente, olhe para Marcos 14, 65. Não temos residência certa, olhe para Lucas 9, 58. Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele fala de perseguidos, olha para João 15, 20. Cristo também foi. Então olha o contraste. Os apóstolos imitavam a vida de Cristo, mas os crentes de Corinto não imitavam, não. Verso de número 12. E nos afadigamos, nos cansamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. De novo, contraste. Trabalho arduamente, no grego koipiomen, que indica uma luta que inclui o cansaço, a exaustão. Paulo se esforçou em seu trabalho para que não fosse um fardo para a igreja de Corinto. Depois ele diz, quando caluniados, verso 13, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A palavra lixo do mundo aqui tem dois significados. Refúgio ou sujeira de uma limpeza geral, ou até bode expiatório, aquele que leva a culpa. Mas é mais provável que seja lixo mesmo. Estaria mais próximo do que Paulo fala das outras duas coisas. E a ideia é de restos de um prato de comida que é jogado fora, que não tem mais utilidade. Meus queridos, Paulo usa esse trecho de sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, de 6 a 13, para ironizar e censurar os coríntios outra vez, quanto ao orgulho que nutriam, porque eles se achavam os caras, e eles, agindo assim, em nada seguiam os ensinamentos dos apóstolos e em nada espelhavam a vida dos apóstolos. Que nós também nos lembremos de que a humildade precede a honra e sempre sejamos humildes, não orgulhosos, não soberbos, não arrogantes, porque não é assim que o Senhor nos quer. Até porque a palavra diz que os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Sempre procuremos a humildade, porque o Senhor era humilde. Eu sou humilde de espírito. E aí nós vivenciamos isso. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Deus nos abençoe. Um beijo a todos. Tchau, gente!